Decifrar os códigos da inteligência nos faz entender que não somos deuses, mas seres humanos imperfeitos. Decifrar os códigos do eu, como gestor do intelecto, da resiliência, do carisma, do altruísmo, da autocrítica, do debate de ideias, da intuição criativa, não é um dever, mas um direito de cada ser humano que busca ter uma mente brilhante e procura excelência emocional, social e profissional. É um privilégio daqueles que compreendem que quando a sociedade nos abandona, a solidão é suportável. Quando nós mesmos nos abandonamos, ela é intolerável. Como pesquisador da complexa inteligência, não me curvaria diante de nenhuma autoridade política e de nenhuma celebridade, mas me curvaria diante de todos os professores e alunos do mundo. São eles que podem mudar o teatro social. São atores insubstituíveis. Dedico humildemente o código da inteligência a cada um deles. Augusto Cury. O Código da Inteligência é um livro que descreve de maneira instigante, inteligente e, o mais importante, simplificada, o complexo processo de formação de pensadores. Quais códigos foram decifrados por determinadas pessoas que as fizeram sair do rol das comuns e as levaram a expandir o mundo das ideias na matemática, física, filosofia, espiritualidade, política e relações sociais? Quais códigos foram decifrados por profissionais e os ajudaram a se destacar no teatro empresarial? Quais códigos foram desenvolvidos por seres humanos que os levaram a ser criativos, solidários, generosos, cativantes e saturados de prazer? Alguns estudantes decifram determinados códigos da inteligência que os transformam em empreendedores, debatedores de ideias e construtores de conhecimento. Outros, embora tirem excelentes notas escolares, não os decifram e tornam-se tímidos e frágeis repetidores de ideias. Augusto Cury, psiquiatra, pesquisador de psicologia, autor de uma das teorias mais disseminadas sobre o funcionamento da mente e um dos autores de maior sucesso no Brasil, nos desvenda os códigos da inteligência sob o enfoque psicológico, filosófico, psicopedagógico e sociológico. Sua abordagem sobre os 8 códigos de inteligência o deixará perplexo e desafiado. Decifrar esses códigos é fundamental para conquistarmos saúde psíquica, relações saudáveis, criatividade, eficiência profissional e prazer de viver. Infelizmente, as escolas de ensino fundamental, médio e universidades não levam seus alunos a desvendá-los e aplicá-los. Neste livro, o autor indaga: em que espaço se ensina a decifrar o código do filtro dos estímulos estressantes? Onde se educa a capacidade do eu como gestor psíquico? Em que instituição se aprende o código da resiliência para superar adversidades? E o código do altruísmo e da intuição criativa, onde são decifrados? E ainda afirma: somos uma sociedade doente que tem formado pessoas doentes. Augusto Cury
também discorre sobre as 4 armadilhas da mente humana que bloqueiam a inteligência, asfixiam a emoção e abortam a execução dos projetos de vida. Ainda aborda os hábitos dos bons profissionais e os compara com os hábitos dos profissionais excelentes que sabem decifrar os códigos da inteligência. Ao longo da narrativa, são destacados vários pensamentos de Augusto Cury, que foram garimpados de alguns dos seus mais de 20 livros. Esperamos que você decifre e aplique os códigos da inteligência em todos os espaços sociais que viver. Os editores. Treinando o intelecto para decifrar os códigos da inteligência. Tito, o general romano encarregado de construir o Coliseu, sentia orgulho porque o exército romano era o único que se preparava para a guerra em tempos de paz, que treinava seus soldados durante todo o ano. Era o mais eficiente. Com seu exército, ele devastou Jerusalém no ano de 70 d.C., causando atrocidades inimagináveis, levando dezenas de milhares de cativos a Roma. Em meio às lágrimas e ao sangue de seus cativos, o grande general construiu monumentos que até hoje estão de pé. O treinamento que antes atingia os exércitos e algumas poucas áreas da sociedade, hoje permeia todos os setores. Estamos na era do treinamento. Treina-se para praticar esportes, andar, dançar, calcular, escrever, contar histórias, encenar uma peça. Treina-se para dirigir veículos, pilotar aviões, operar máquinas. Treina-se para falar em público, usar computadores, fazer programas, administrar empresas, executar projetos. Treina-se para tomar vinho, apreciar uma obra de arte, observar a qualidade dos produtos. Entretanto, quando tudo parecia perfeito na era do treinamento, eis que ao olhar para as mazelas psíquicas e sociais das sociedades modernas, constatamos que cometemos um gravíssimo erro histórico. Esquecemos de realizar o mais importante treinamento, o treinamento para decifrar e aplicar os códigos da inteligência. Sem eles, não podemos desenvolver nosso imaginário, nossa capacidade de superação das intempéries e nossas potencialidades intelectuais. Memória superutilizada e códigos da inteligência subutilizados. Deveríamos decifrar esses códigos com a mesma energia que o garimpeiro penetra nas rochas à procura do ouro, com o mesmo afinco que o cirurgião rebate a pele para desnudar tecidos ocultos, com a mesma garra que o sedento procura água para saciar sua sede nos tépidos desertos. O senso comum acredita falsamente que sua memória é subutilizada. Uns creem que usam 10%, outros 20%, e ainda outros um pouco mais da sua memória. Mas esse pensamento popular é ingênuo, simplista e, portanto, precisa de correções. A memória é seletiva. Além disso, abre e fecha dependendo da emoção que estamos vivenciando em um determinado momento existencial. As emoções tensas, fóbicas, apreensivas, fecham as janelas da memória. As emoções prazerosas, desafiadoras, serenas, as abrem. Apesar de as emoções serenas abrirem as janelas, a memória, ainda assim, é seletiva. Não abre todos os seus arquivos. Já pensou se a memória não fosse seletiva? Qualquer palavra como carro, avião, amigo, inimigo, medo, nos levaria a acessar milhões de dados que temos arquivados relativos a ela, saturando nosso intelecto. Nosso córtex cerebral não suportaria um turbilhão de dados. Notem que quando estamos com preocupações fixas, pensando obsessivamente em um determinado assunto, ficamos desgastados, acordamos fatigados, sem energia. A seletividade da memória objetiva protege nossa mente contra o congestionamento de pensamentos, imagens mentais e ideias.
Apesar disso, se observarmos nossa mente, provavelmente a maioria de nós perceberá que utiliza excessivamente a memória. Por isso, pensa excessivamente e se desgasta também excessivamente, gerando a síndrome do pensamento acelerado, ou SPA. Emoções flutuantes, pensamentos antecipatórios, excesso de compromissos, fazem parte do cardápio de uma pessoa hiperpensante. Se as pessoas usassem mais racionalmente sua memória, desgastariam menos seu cérebro, acordariam mais dispostas, elogiariam mais o dia que desabrocha, criariam mais oportunidades para conquistar quem amam, para ter gestos únicos, reações inesperadas, atitudes deslumbrantes. A memória, que já é seletiva, pode ser ainda mais bloqueada pelo estresse intenso, que, por sua vez, bloqueia o código da intuição criativa, fazendo com que o homo bios, isto é, o instinto, prevaleça sobre o homo sapiens, a capacidade de pensar. O estresse pode fechar as janelas da memória em concursos, entrevistas, apresentações públicas, situações novas, desafios empresariais, gerando péssimos desempenhos intelectuais em pessoas brilhantes. Excetuando mecanismos como esses que nos fazem subutilizar a memória, o que está subutilizado em todo e qualquer ser humano são os códigos da inteligência. Ricos e miseráveis, psiquiatras e pacientes, líderes empresariais e liderados, têm, por melhor que sejam, um potencial psíquico global contraído por não decifrar plenamente os códigos da inteligência. A complexa definição da inteligência. 3 camadas psíquicas. Antes de começar a comentar sobre os códigos da inteligência, precisamos definir o que é inteligência. Previamente, quero dizer humildemente que desenvolvi ao longo de mais de 20 anos uma das poucas teorias mundiais sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, chamada de inteligência multifocal, ou psicologia multifocal. A psicologia multifocal não é uma teoria neurocientífica, mas psicológica, e que entra no campo da pedagogia, sociologia, filosofia. A inteligência para essa teoria tem definição complexa e difere de outras teorias em diversos aspectos, pois penetra em áreas que outros autores não tiveram oportunidade de estudar, como os fenômenos que atuam em frações de segundos na construção das cadeias de pensamentos, imagens mentais, ideias. Mas em hipótese alguma, minha teoria é melhor do que a dos brilhantes autores consagrados, como Freud, Jung, Gardner, Morin, Piaget, Vygotsky. A psicologia multifocal tem sido usada por inúmeros profissionais de saúde mental e em pesquisas, em teses de mestrado e doutorado e cursos de pós-graduação. Apesar da difusão da teoria, quero deixar claro que nenhuma teoria é verdadeira em si. Ela é um corpo de postulados, hipóteses, conceitos, argumentos, dos quais se derivam os conhecimentos. Inteligência multifocal. Pelo fato de ter pesquisado não apenas o processo de construção de pensamentos, mas também a natureza dos pensamentos e os limites da interpretação, me convenci de que a verdade é um fim inatingível. Toda teoria deve ser avaliada, analisada, testada, refletida. Convido o leitor a debater as ideias e exercer sua autocrítica, que são 2 dos códigos da inteligência, e tirar as suas próprias conclusões. A definição da inteligência. O Homo sapiens, um ser além dos limites da lógica. As 3 grandes áreas que definem a inteligência. Ao definir nos próximos parágrafos o que é inteligência, gostaria que o leitor não acostumado a esses conceitos não se desanimasse. Será uma sintética exposição. Para a psicologia multifocal, a definição de inteligência é abrangente
e, como o próprio nome da teoria diz, é multifocal, multidinâmica, multifatorial. Alguns autores também sugeriram que a inteligência é multidimensional e modificável. O conceito global de inteligência entra em 3 grandes estágios ou 3 grandes áreas. As 2 primeiras são inconscientes e a última, consciente. A primeira área é mais profunda. Refere-se aos fenômenos inconscientes que atuam em milésimos de segundos no resgate e na organização das informações da memória e, consequentemente, na construção de pensamentos e emoções. Essa produção é registrada milhares de vezes por dia pelo fenômeno RAM, Registro Automático da Memória, construindo a plataforma que forma o eu, que é a expressão máxima da consciência crítica e capacidade de escolha. Tudo o que percebemos, sentimos, pensamos, experimentamos, tornam-se tijolos na construção dessa plataforma de formação do eu. A segunda área se refere ao corpo das complexas variáveis que influenciam em pequenas frações de segundos os fenômenos que leem a memória e produzem os pensamentos, imagens mentais, ideias e fantasias. Entre essas variáveis, destaco como estou, isto é, estado emocional e motivacional. Quem sou? A história existencial arquivada nas janelas da memória. Onde estou? Ambiente social. Quem sou geneticamente? Isto é, a natureza genética e a matriz metabólica cerebral. E o como atuo como gestor da psique. O eu como diretor do roteiro de nossa história. Quando somos abandonados pela sociedade, a solidão é superável. Mas quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase insuportável. Augusto Cury, em O Futuro da Humanidade. Normalmente, as teorias enfatizam os aspectos psíquicos, sociais e genéticos na construção da inteligência. Alguns pensadores se fixaram na interação entre as 2 grandes forças geradoras do desenvolvimento em geral e da inteligência em particular, a natureza e a cultura. Não é uma competição, é uma dança. Sim, de fato, há uma dança dinâmica de variáveis, mas que ultrapassa essas 2 grandes forças geradoras. Como vimos, além da variável genética e cultural, estão em primeiro plano as variáveis como atuo como gestor do psiquismo e o grau de abertura das janelas da memória determinado pelos estados emocionais: alegria, tranquilidade, humor depressivo, ansiedade. Ao estudar esses outros fatores, descobrimos que a mente humana é mais complexa do que imaginamos. Por exemplo, pensávamos no passado que somente quem teve uma infância com traumas, saturada de perdas e frustrações, adoeceria, desenvolveria transtornos psíquicos e psicossomáticos. Pobre engano! Sabemos hoje que mesmo os que gozaram de uma infância feliz e sem traumas, que tiveram o privilégio de ter pais amorosos, generosos, solidários, podem ter uma vida psíquica miserável na adolescência e na vida adulta se não aprenderem a decifrar alguns códigos fundamentais ao longo do processo de formação da personalidade. Poderão ser vítimas dos estresses financeiros, estresses existenciais, perdas, competição predatória, frustrações, preocupações excessivas, enfim, de uma série de variáveis que dilapidam seu patrimônio psíquico, em especial seu prazer de viver. Outro exemplo. Acreditamos ingenuamente que temos pleno domínio do processo de construção de pensamentos, ideias, imagens mentais. Não é verdade. Podemos dominar computadores, carros, aviões, mas não temos o domínio completo da mais incompreensível das máquinas, a mente humana. As mulheres são mais generosas e inteligentes que os homens. Se elas fossem generais, provavelmente não haveria guerras, pois não teriam coragem de enviar seus filhos aos campos de batalha, enquanto os homens, por muito pouco, os enviam. Augusto Cury, em
A ditadura da beleza. Quantos pensamentos inquietantes perturbam nossa tranquilidade sem que os tenhamos produzido conscientemente? Quantas ideias fóbicas transitam pelo palco psíquico sem que tenhamos permitido que fossem construídas pela vontade consciente? O eu, como gestor psíquico, administrador do intelecto, é apenas um dos códigos da inteligência. Se mesmo sendo um bom gestor psíquico, não dominamos completamente os pensamentos e as emoções da complexa mente humana, imagine se não decifrarmos esse código. Imagine se abrirmos mão dessa gestão que ocorre nessa segunda grande área da inteligência. Nesse caso, se usarmos um veículo como uma analogia da mente humana, podemos dizer que somos amordaçados no banco de passageiro como espectadores passivos de uma viagem que não programamos. Aliás, diariamente milhões de pessoas viajam em suas mentes no território das fobias, das preocupações doentias, da ansiedade, sem ter programado essa viagem. Entraram em um filme de terror que não queriam assistir. O dramático é que o filme roda na sua mente. Não há tecla para desligar o aparelho mental. Ao estudarmos a primeira e a segunda grande área da inteligência, podemos concluir que o Homo sapiens, capaz de desenvolver equações matemáticas, fórmulas físicas e lógicos programas de computador, pode ser tão ilógico a ponto de produzir reações agressivas, desproporcionais e irracionais. Peritos em lidar com números podem perder sua lógica e reagir estupidamente à mínima contrariedade. Médicos, aparentemente dosados diante de seus pacientes, podem reagir sem qualquer controle ao serem questionados por seus pares. Os que se atolam de atividades, os que têm uma agenda saturada de compromissos e preocupações, frequentemente são ótimos para os outros, mas carrascos de si mesmos. Augusto Cury em O Vendedor de Sonhos. Na realidade, o Homo sapiens, seja ele um psiquiatra ou paciente, matemático ou aluno, é micro ou macro de acordo com cada momento existencial. Ninguém é plenamente estável e coerente. O nível de flutuação apenas determina o grau de nossas doenças. A terceira grande área da inteligência se refere aos resultados das duas primeiras áreas. Nessa área, se encontram os comportamentos perceptíveis, capazes de ser analisados, avaliados, aferidos. Nessa área se evidencia a rapidez de raciocínio, o grau de memorização, a capacidade de assimilação de informações, o nível de maturidade nos focos de tensão, bem como os patamares de tolerância, inclusão, solidariedade, generosidade, altruísmo, segurança, timidez e empreendedorismo. Na terceira área da inteligência, segundo o conceito da psicologia multifocal, é que são feitos os mais variados testes para se medir os mais diversos tipos de quocientes de inteligência. Entretanto, todos os testes são circunstanciais, parciais e incompletos. Nenhum deles é definitivo. Habilidades que são detectadas em uns não são em outros. Capacidades que são aferidas em um momento, se mudamos as variáveis, como estou, onde estou, níveis de gestão psíquica, não são aferidas em outros. Não vou entrar em muitos detalhes teóricos e científicos sobre essas áreas nessa obra de aplicação psicológica, mas gostaria de dizer que os códigos da inteligência envolvem as três áreas. Decifrá-los e aplicá-los são processos conscientes, mas ao fazer esse exercício, atingiremos as regiões inconscientes, as camadas mais profundas da inteligência humana, ainda que não percebamos. Destacarei 8 códigos da inteligência mais relevantes. Grande parte do que a imprensa escreve é texto de autoajuda, orientação para os leitores fazerem suas escolhas, apesar de alguns jornalistas não admitirem e nem gostarem dessa linha literária. Gosto muito de escrever livros de ficção, mas vários dos meus livros são de não ficção. Alguns deles são classificados erroneamente como autoajuda. Os que os classificam assim não entendem quais são as gritantes diferenças entre um livro de autoajuda e um livro de ciência aplicada,
Enfim, de psicologia, psiquiatria, pedagogia e filosofia aplicada. Apesar das minhas enormes limitações, procuro democratizar o conhecimento sobre o funcionamento da mente extraído da teoria que desenvolvi. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas humildade para reconhecer os erros, sabedoria para receber uma crítica injusta, coragem para ouvir um não, sensibilidade para dizer eu te amo, desprendimento para falar eu preciso de você. Augusto Cury em 10 Leis para Ser Feliz. Meu objetivo é disponibilizar ferramentas para estimular o debate de ideias, para que os leitores aprendam a atuar em seu psiquismo, a desenvolver consciência crítica, proteger sua emoção, tornar-se gestores da sua mente e serem capazes de expandir seu potencial intelectual e prevenir transtornos psíquicos. Musculatura intelectual e emocional. Sem decifrarmos os códigos da inteligência, não teremos musculatura emocional para irrigar o desenvolvimento da serenidade, do altruísmo, da coerência, da ousadia e da criatividade. Os que expandem sua saúde psíquica, refinam seu prazer de viver e libertam seu imaginário criativo. Não são os que fazem da sua memória um depósito infindável de informações, mas os que se submetem aos mais disciplinados treinamentos intelectuais para decifrar os códigos da inteligência, ainda que o façam intuitivamente, sem nenhuma metodologia educacional. Sem sonhos, a vida é uma manhã sem orvalhos, um céu sem estrelas, um oceano sem ondas, uma vida sem aventuras, uma existência sem sentido. Augusto Cury em Nunca Desista dos Seus Sonhos. Eis o grande e inaceitável paradoxo. O Homo sapiens, ao longo da história, aprendeu a decifrar sua inteligência para atuar no teatro social, mas não aprendeu a decifrá-la para atuar no teatro psíquico, gerir sua peça intelectual. Somos tímidos espectadores, onde deveríamos ser ágeis atores. Diariamente, inúmeras pessoas, ricas ou miseráveis, nas mais diversas sociedades, são vítimas de agressivos sequestros. Os sequestradores estão alojados dentro de si. Essas pessoas vivem sequestradas pelas imagens mentais deprimentes e pelos pensamentos mórbidos, confeccionados clandestinamente em seu psiquismo. É raríssimo encontrar um ser humano verdadeiramente livre. Ainda não o encontrei. Somos frequentemente inertes, calados e silenciados no único lugar que deveríamos gritar e nos rebelar. Distribuímos um sorriso social que nem sempre espelha nosso clima emocional. Exemplos tão imaginários, mas tão reais. Imagine um promotor austero e coerente em seu fórum, mas frágil e ilógico em sua psique. Demora horas ou dias para tomar decisões que qualquer um demoraria minutos, como comprar certa roupa, visitar um amigo, fazer uma viagem. Angustia-se e pune-se porque não decide coisas básicas. Não aprendeu a decifrar, entre outros códigos, o da autocrítica. Imagine uma enfermeira cuidando carinhosa e corajosamente de seus pacientes em fase terminal, mas sendo péssima no cuidado de si mesma. Diariamente pensa que está com câncer e às portas da morte, só que seu câncer é imaginário, só existe como fantasia. Faz asepsia dos curativos com dedicação e irriga seus pacientes com esperança, mesmo que estejam à beira da morte, mas não dá migalhas de esperança para si mesma, ainda que esteja supostamente distante de morrer. Não aprendeu a fazer asepsia em sua mente, não aprendeu a decifrar o código da higiene psíquica. Quem é especialista em cobrar e controlar os outros está apto para trabalhar em uma financeira e lidar com números, mas não com pessoas. Augusto Cury em A Sabedoria Nossa de Cada Dia. Imagine um estudante aplicado e participativo em sala de aula, mas quando está diante de uma prova escolar, embota seu raciocínio. Sabe toda a matéria, mas parece que não estudou nada. As janelas da sua memória se fecharam,
pois o ato de fazer a prova se tornou um ato de terror que trava sua inteligência. Não aprendeu a decifrar o código da proteção da emoção. Situações como essas estão mais próximas de nós do que imaginamos. As pessoas que descrevi são especiais em determinadas áreas, mas falham muito em outras. Não entenderam que seus maiores inimigos estão em sua mente e não no teatro social. Podemos conviver com pessoas injustas, mas ninguém pode ser mais injusto conosco do que nós mesmos. Deveríamos lutar contra nossas mazelas psíquicas, mas nos intimidamos dentro de nós. E fora de nós, onde deveríamos agir com tolerância, nos tornamos combativos, machucamos quem não merece. Vivendo em uma sociedade superficial que não calibra nosso foco, erramos o alvo frequentemente. Em que escolas se ensina a decifrar os códigos? Em que espaço social, em que família ou empresa, se aprende a treinar a filtragem de estímulos estressantes, que é um excelente código da inteligência? Esse lamentável erro educacional, sociológico, pedagógico, psicológico, tem gerado consequências gravíssimas. As pessoas nem sabem que devem desenvolver um filtro psíquico, nem ao menos têm consciência de que devem se proteger para sobreviver. Por isso, as perdas, os percalços sociais, as contrariedades invadem sua psique com grande facilidade. Muitos usam protetor solar e óculos escuros para se protegerem contra raios ultravioletas, mas não usam protetores para filtrar o lixo psíquico mais grosseiro a que se expõem. Não é esse um paradoxo absurdo e inadmissível? Temos de nos questionar: já gastamos tempo construindo esse filtro psíquico? Se não gastamos, teremos grande chance de gastar dinheiro com tratamentos. Em que escola se treina a decifrar o código do eu como gestor psíquico? Entristece-me, como pesquisador do funcionamento da mente, saber que temos centenas de milhares de escolas no mundo, mas não há escolas que estruturam o eu para ser líder da psique. Essa situação é tão aberrante quanto desejar que os jovens dirijam um teatro, mas os coloque como meros espectadores na plateia. Ou que pilotem um avião, mas os coloque como passageiros e não na cabine de comando. Grande parte das pessoas de todas as nações não sabe sequer que tem um eu, e muito menos que este deve exercer um controle de qualidade dos seus pensamentos. Em todos os lugares sabe-se que devemos exercer o controle de qualidade de produtos e serviços, mas não se fala sobre exercer o controle de qualidade sobre as ideias, imagens mentais, fantasias. O sistema educacional, como já apontei outras vezes, tem o objetivo de preparar os alunos para o mercado de trabalho e não para a vida. Mas, no fundo, não prepara para nenhum dos espaços, pois uma pessoa doente exercerá de forma doentia suas atividades profissionais. O sistema educacional estressa tanto os mestres quanto os alunos por pautar sua retórica na transmissão de informações e não nos códigos da capacidade de intuir, criar, filtrar estímulos estressantes, gerenciar pensamentos. O sucesso é mais difícil de ser trabalhado do que o fracasso. O risco do sucesso é enterrar nossos sonhos e se tornar uma máquina de trabalhar. Augusto Cury, em O Vendedor de Sonhos. Em que universidade se ensina a pensar antes de reagir? Ao longo desses anos, exercendo a psiquiatria e a psicoterapia, além de treinar diversos psicólogos, percebi que muitos bons profissionais da minha área, inclusive da medicina, não decifraram os códigos da inteligência. Esse é um dos motivos pelo qual psiquiatras, médicos de outras especialidades e psicólogos estão mais predispostos a ter transtornos psíquicos. São excelentes para cuidar dos outros, mas se esqueceram de cuidar de si mesmos. São dedicados para aliviar a dor dos outros,
mas se esqueceram de investir em seus projetos pessoais. Em que universidade se treina sistematicamente os alunos para decifrar o código da capacidade de pensar antes de reagir? Os universitários judeus, palestinos, europeus, chineses, americanos saem com milhões de informações em seu intelecto. Muitos decifram a linguagem da razão, mas poucos a da sensibilidade e do carisma. Muitos decifram a linguagem do individualismo, mas poucos a do altruísmo. Por isso não entendem que os fortes usam as ideias, enquanto que os fracos, as armas. Os fracos impõem suas verdades, os fortes as submetem ao debate. Os fracos segregam-se em seus feudos, os fortes lutam pela espécie humana. Por não trabalharem a verdadeira força, alguns recuam diante das perdas. Outros, ao contrário, reagem agressivamente diante delas. Não equipam sua capacidade de pensar antes de reagir. Não elaboram suas respostas nos focos de tensão. Os sonhos não determinam o lugar em que você vai estar, mas produzem a força necessária para tirá-lo do lugar em que está. Augusto Curien, nunca desista dos seus sonhos. Quantos seres humanos estão no ápice do desespero nesse exato momento, inclusive pensando em tirar suas vidas, porque não aprenderam a confrontar, discordar, reciclar os pensamentos pessimistas? Como é possível sobreviver sem decifrar esse código? A mente pensa tolices, a emoção dá crédito a elas, e o eu ingênuo, que não sabe descaracterizá-las e filtrá-las, paga a conta. A vida tão bela e singela torna-se assim uma fonte de ansiedade. Relações falidas sem decifrar os códigos. Pais e professores que não treinaram para ler as letras do alfabeto da gestão da sua psique e da arte de pensar antes de reagir, terão reações desproporcionais diante de desapontamentos dos filhos ou alunos. Controlarão, bloquearão, tolherão, mas não educarão. Amantes se machucarão mutuamente por diminutos comportamentos que rejeitaram. Colegas de trabalho terão ciúmes fatais dos pares que se destacarem. Quantos seres humanos socialmente invejados, como executivos, médicos, jornalistas, no silêncio de suas casas ou escritórios, não ferem quem mais amam? São calmos quando seus íntimos lhes dão retorno, mas explosivos quando turvam as suas expectativas. Será que nos recolhemos no templo da paciência diante dos íntimos que nos decepcionam? Alguns dizem: eu sou sincero, sou marcadamente honesto, tudo que vem à minha mente eu falo. Na realidade, seu excesso de honestidade é um reflexo de que não decifraram o código do autocontrole. São servos dos seus impulsos. Há pessoas insuspeitas que lesam seriamente o direito dos outros. Que você seja um vendedor de sonhos. Ao fazer os outros sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense a sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo e para quem ama. Augusto Curien, O Vendedor de Sonhos. Em que instituição religiosa e social se treina a decifrar o código do altruísmo e o código da capacidade de se colocar no lugar dos outros? Enxergar os outros com nossos olhos é uma tarefa superficial. Não exige treinamento, mas enxergá-los com os olhos deles exige refinado treinamento. Sem decifrar esses códigos, ainda que sejamos profissionais de saúde mental, jamais entenderemos as lágrimas que não foram choradas, as dores que não foram expressas, os conflitos que não foram verbalizados. Tudo que falarmos do outro será um espelho do que somos, e não do que eles realmente são. Não respeitaremos as divergências. Não entenderemos que exigir que os outros sintam e pensem como nós é uma exigência insana e inumana. É não compreender que nossas diferenças são decorrentes de nossa complexidade psíquica, e nenhuma delas nos exclui da fascinante família humana. Líderes políticos e religiosos, se não decifrarem o código de se colocar no lugar dos que o confrontam, cometerão canibalismo psíquico, bloquearão,
Silenciarão, excluirão. Creiam, o canibalismo não foi extinto na atualidade, apenas assumiu outras formas. Alguns anulam seus pares em nome dos seus dogmas, outros em nome da nação, religião, ideologia, raça, teoria científica. Não somos um número de cartão de crédito, uma conta bancária, mas seres humanos únicos. Apesar dos nossos defeitos, somos estrelas vivas no teatro da existência. Augusto Cury em Você é Insubstituível. Não há mágica para decifrar o código. Se alguém quiser ter saúde psíquica e expandir os horizontes da sua inteligência, não há atalhos, não há mágica. Deve decifrar o código da inteligência, conhecer o funcionamento básico da mente humana e fazer exercícios, estágio intelectual, educação continuada. A mente humana é um terreno inóspito, sinuoso e cheio de segredos. Um espaço infinito e, ao mesmo tempo, tão pequeno que cabe dentro de um cérebro. Um fenômeno tão concreto e, ao mesmo tempo, tão impalpável. Um terreno que reis, políticos e intelectuais falharam em conquistar. Se não tivermos sucesso mínimo nessa empreitada, como vamos atuar eficientemente no processo de construção dos pensamentos castradores e aterradores? Como vamos ser gestores da mais importante das empresas, a psique, a única que não pode ir à bancarrota? Muitos não sabem que os sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça, gastrite, nó na garganta, fadiga excessiva, são sintomas de insolvência da sua empresa psíquica. São sinais graves de que estão endividados, quase falidos. Mas quem se preocupa seriamente com a contabilidade da qualidade de vida? Somos lentos para agir, frágeis para mudar nosso estilo de vida. Houve um empresário, por exemplo, que se tornou riquíssimo. Começou com uma loja, passou para 2, 3. Depois de 10 anos, era dono de uma invejável cadeia de lojas de roupas. Sabia vestir milhares de pessoas, mas nunca aprendeu a vestir a sua psique para protegê-la e encantá-la. Tinha milhões no banco, mas sua mente estava endividada por ideias pessimistas e emoção irritadiça, e seu corpo estava em um real estado de falência. Só descobriu isso depois de um grave infarto que quase o levou a ser vestido por um caixão de madeira. Há um mundo a ser descoberto dentro de cada ser humano. Há um tesouro escondido nos escombros das pessoas que sofrem. Só os sensíveis e sábios os descobrem. Augusto Cury em O Futuro da Humanidade. Não se engane. A tarefa de explorar e investir em sua saúde psíquica é exclusivamente sua. Ela é insubstituível. Nem os mais excelentes psicoterapeutas ou psiquiatras poderão realizá-la por você. No máximo serão facilitadores do processo, objetivo também desse livro. Mas como explorar o mundo intangível da mente humana? Como penetrar nos seus espaços insondáveis? Como prevenir transtornos psíquicos? Como expandir os horizontes do intelecto e as fronteiras da emoção? Através do desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência. Os códigos de uma emoção e um intelecto brilhante, extraordinário, intuitivo, criativo, não estão na carga genética, embora sejam alguns dos fenômenos a serem considerados, nem na genialidade ou poderes particulares de uma casta de privilegiados, mas no treinamento intelectual. O exercício imprescindível. Um ourives precisa das ferramentas certas para ferir o diamante e dar forma à joia. Um biólogo precisa de ferramentas apropriadas para invadir o invisível mundo intracelular. Um astrônomo precisa de equipamentos adequados para vislumbrar fenômenos que estão a anos-luz de distância da Terra. Do mesmo modo, um ser humano
que almeja percorrer as avenidas do mundo escuro, tão belo e tão ameaçador, tão concreto e tão impalpável, que o constitui como um ser pensante, precisa também de ferramentas apropriadas. Existem ferramentas ou códigos universais? Devido à diversidade cultural, genética, religiosa, é questionável uma teoria psicológica falar em ferramentas ou códigos universais para explorar a mente humana, pois o que serve para um europeu não serve para um indiano, o que serve para um americano não é útil para um africano, correto? Entretanto, depois de mais de 2 décadas de análise sistemática do funcionamento da mente, estou convicto de que realmente existem no psiquismo humano ferramentas ou códigos intelectuais que transcendem a cultura, religião, povo, sexo. Descobri-las e utilizá-las, metodológica ou intuitivamente, pode determinar aonde uma pessoa vai chegar em suas atividades sociais, profissionais e afetivas. Eles são capazes de propiciar tranquilidade nas tormentas, transformar uma pessoa tímida em intrépida, impulsiva em ponderada, individualista em altruísta, alienada em interativa. Sem utilizá-los, ricos serão miseráveis. Índios amazônicos criarão fantasmas. Intelectuais serão meninos agitados pelos ventos dos estresses. Psicoterapeutas reduzirão a complexidade dos seus pacientes e os aprisionarão nas estreitas fronteiras dos seus diagnósticos. Ninguém é 100% lógico. Por mais que possamos procurar a racionalidade, a coerência e a serenidade, nenhum ser humano é 100% lógico. E se porventura alguém conseguir ser 100% lógico, racional, é aconselhável fugir dele, pois será um carrasco, um aparelho de reagir e julgar rígido. Estará preparado para se relacionar com máquinas, e não com os imprevisíveis e contraditórios seres humanos. Só os computadores são invariavelmente matemáticos. Nem é desejável sê-lo. Por quê? Porque não apenas a irritabilidade, o egoísmo e a arrogância são frutos ilógicos da emoção, mas também o amor, a compaixão, a solidariedade e o perdão. Steven Pinker, professor de psicologia e diretor do Centro de Neurociência Cognitiva no Instituto Tecnológico de Massachusetts, reconhece que ainda há muitos mistérios sobre a mente, a consciência, o self, o significado, o conhecimento e a ética. Mas discordo quando diz que a mente é um sistema de órgãos de computação para resolver o tipo de problema que os nossos ancestrais enfrentavam para se manterem vivos. A mente só resolve os problemas de sobrevivência se for treinada, equipada, educada. Uma vez equipada com os códigos da inteligência, a capacidade de resolução mental ultrapassa os limites da lógica. Tem uma versatilidade inatingível pelos computadores. Explique o que é o amor. Ele é inexplicável. Toda pessoa que ama é ilógica. Se entrega mesmo sem ser correspondida. Quem tem paciência com quem erra é ilógico. A paciência não pode ser prevista em um código lógico de computador. É mais do que esperar, dar um intervalo de tempo. É uma intenção subjetiva. É confiar e dar crédito a quem não merece, pelo menos em um determinado momento. Quem se esquece de si mesmo e pensa na dor do outro também é ilógico. Quem crê que seus pensamentos são verdades absolutas está preparado para ser Deus e não um ser humano. Augusto Cury em Os Segredos do Pai Nosso. O ódio e o amor, a arrogância e a humildade nascem em fontes muito próximas, em fontes que transcendem os limites das leis da matemática, no indecifrável, imprevisível mundo da mente humana. Quem aprende a decifrar os mais excelentes códigos da inteligência, deixa o mundo intolerante e inflexível da lógica e dos números e se humaniza. Torna-se paulatinamente resiliente, maleável, solidário, sensível, compassivo, paciente, generoso e magnânimo. Quanto mais decifra os códigos, mais uma pessoa se torna um ser humano e menos deixa de ser um Deus rígido e autossuficiente.
Infelizmente, como não aprendemos a decifrar os códigos, temos mais deuses do que seres humanos na humanidade. Os códigos são universais. Um pajé e um intelectual. Se um pajé não romper o cárcere da rotina e desenvolver a capacidade de extrair o máximo de prazer nas diminutas coisas da existência, que é um dos códigos da inteligência, sua emoção poderá ser empobrecida, flutuante e instável. De modo semelhante, se o proprietário de uma empresa de extração de petróleo não reciclar sua rotina e lapidar sua capacidade de extrair o belo, poderá dormir sob uma fortuna incalculável, mas terá grande chance de ser um miserável, cronicamente insatisfeito e instável. Sem decifrar o código da inteligência, precisará de notáveis estímulos para ter sobras de prazer. Sua história perderá excitação. O planeta psíquico é tão complexo que pode mudar as leis da matemática. A adição pode gerar diminuição. A multiplicação pode gerar contração. Só não entende esses paradoxos quem nunca se arriscou a explorá-los. Há mulheres que vestem grifes famosas, seus corpos reluzem cores e formas graciosas, mas suas emoções disfarçam a tristeza através de sorrisos programados. São seres humanos fascinantes que perderam o fascínio da vida. Se um africano pertencente a uma tribo sem contato com a civilização moderna, treinar sua intuição e autocrítica, que são outros códigos para explorar a psique, certamente será flexível, versátil para enfrentar suas dificuldades. Conseguirá, por exemplo, ver seus obstáculos por outros ângulos e terá, assim, melhores condições para superá-los. Caso contrário, seus obstáculos serão arquivados de maneira superdimensionada pelo fenômeno RAM, Registro Automático da Memória, formando zonas de conflitos, que chamam na psicologia multifocal de janela killer. Cunhei esse termo para mostrar que o volume de ansiedade ao entrarmos em uma janela killer é tão grande que bloqueia o acesso a milhares de outras janelas, impedindo que o eu encontre informações para construir pensamentos e ideias inteligentes. As janelas killer são pequeníssimas áreas do córtex cerebral, mas nelas estão arquivadas nossos traumas, fantasias, fantasmas, crises, fobias, ciúmes, sentimentos de inveja, baixa autoestima, timidez, complexo de inferioridade, necessidade neurótica de poder, de controlar os outros, de ser perfeito. De outro lado, temos as janelas lights, que contêm as experiências de segurança, as imagens altruístas, a solidariedade, a tolerância, a generosidade, a paciência, a autoconfiança, a autoestima, os prazeres, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a sensibilidade, a necessidade de inclusão. As janelas killer, ou zonas de conflitos, travam ou bloqueiam os códigos da inteligência, a lucidez, o raciocínio esquemático, a serenidade, a sabedoria, a racionalidade humana. As janelas lights, ao contrário, os promovem. Janela da memória é um território de leitura em um determinado momento existencial. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só sabem obedecer a ordens. Augusto Cury em Nunca Desista dos Seus Sonhos. O desafio de cada ser humano é abrir o máximo de janelas em um determinado momento para dar respostas lúcidas e coerentes. Entretanto, quando entramos em uma janela killer, as experiências doentias nela existentes geram um volume de ansiedade que bloqueia o acesso às demais janelas. Desse modo, reagimos sem pensar, instintivamente, como animais. Produzimos respostas agressivas, irracionais, débeis. Se, por exemplo, um membro de uma tribo africana vir um raio caindo sobre uma árvore, chamuscando-a,
Se não decifrar minimamente o código da autocrítica para filtrar o estímulo estressante, poderá formar uma janela killer. Toda vez que estiver diante de um raio e ler essa zona de conflito, terá reações distorcidas e anacrônicas. O raio poderá deixar de ser um fenômeno natural e se tornará um fenômeno sobrenatural. Será associado a um deus ou um monstro, gerando superstições, dogmas, traumas. Nos ambientes modernos, de modo semelhante, há pessoas que, por não desenvolverem o código da autocrítica, dão um valor sobre-humano para as palavras e imagens de certas pessoas, produzindo ícones, ídolos políticos, divindades científicas que silenciam suas vozes. Ninguém é digno do pódio se não usar seus fracassos para conquistá-lo. Augusto Cury, em Nunca Desista dos Seus Sonhos. É mais fácil adoecer do que pensamos. Todos nós construímos inúmeras zonas de conflitos ao longo do processo de formação da personalidade. Desde uma simples fobia até um nojo excessivo por um inseto. Desde a aversão por alturas até a aversão por lugares fechados. Desde uma reação impulsiva diante de um filho até uma reação apreensiva diante de uma plateia. Desde um sentimento de culpa pelo passado até um sentimento de angústia pelo futuro. Existem em nossa psique fenômenos que se tornaram deuses ou monstros? Reconhecer nossas miserabilidades é um outro código da inteligência. Parece tão fácil falar, mas muitos não têm coragem para reconhecer suas mazelas. Quem não decifra esse código arrasta suas doenças ao longo de todo o traçado da sua história. Tem chances mínimas de ser saudável. De modo semelhante, se um executivo de uma empresa transcontinental não refinar o código da autocrítica e da intuição diante dos seus desafios, não abrirá o leque da sua mente para enxergá-los por outros ângulos. Em vez de esses desafios gerarem oportunidades criativas, produzirão fantasmas e medo do futuro que o assombrarão. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para irrigá-la. Augusto Cury, em A Sabedoria Nossa de Cada Dia. Tanto a mente de um indígena da Amazônia como a de um intelectual de Oxford tem facilidade de criar fantasmas. Eles só mudam sua roupagem. Por que nossa mente tem tal facilidade? Porque os pensamentos conscientes, nos quais se alicerçam a racionalidade do Homo sapiens, são de natureza virtual. Não são reais em si mesmos. Tudo que você e eu pensamos sobre nós mesmos e sobre os outros não é concreto, essencial, mas fruto de um sofisticado sistema de interpretação. Toda interpretação é passível de inúmeras distorções. Goleman comentou que informações são estímulos bioenergéticos, originados nos órgãos sensoriais que chegam ao sistema nervoso central através dos nervos. Ao serem levados ao cérebro, os estímulos são codificados e armazenados em áreas específicas, onde se interpretam e se diferenciam as informações provenientes de um mesmo órgão sensorial. Como o Goleman diz, os estímulos, tais como as palavras e as imagens, sofrem uma sequência de processos para serem assimilados pelo córtex cerebral, camada mais evoluída do cérebro. Uma vez atingindo o córtex, como vimos, as variáveis emocional, como estamos, histórica, o que somos, social, onde estamos, e genética, nosso código, e a atuação do eu como gestor psíquico, influenciam a maneira como interpretamos cada estímulo. Pequenas mudanças nesses ambientes deslocam a interpretação. Uma simples mudança em nosso estado emocional de tranquilidade para o de ansiedade, diante de um mesmo comportamento de um filho, expresso em dois momentos distintos, gerará interpretações distintas, ainda que em alguns casos imperceptíveis. Tranquilo, um pai pode ser tolerante com o erro de um filho. Ansioso, um pai pode ser implacável diante de um mesmo comportamento. Quem acha que seus pensamentos são verdadeiros tem vocação para ser Deus e não humano. A verdade humana nunca é pura, mas interpretativa. Quando deciframos os códigos da inteligência, nos tornamos mais flexíveis, tolerantes, inclusivos.
Entendemos que mesmo na ciência, as verdades científicas podem ter coerência, mas frequentemente não são eternas nem imutáveis. Muitas grandes verdades caem a cada 10 anos. Se no campo científico há tanta flutuação, imagine nas relações humanas. Ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar seus desertos. Augusto Cury em Treinando a Emoção para Ser Feliz. E se este vídeo tocou você, não deixe que o impacto se perca. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo, Treinando a Emoção para Ser Feliz.